Olá, meu irmão, minha irmã. Eu gostaria de hoje compartilhar uma reflexão com você. Eu intitulei essa reflexão como Marcos, Francisco e a Igreja em Saída. Deixa eu te explicar por quê. O primeiro versículo do primeiro capítulo do Evangelho escrito por Marcos, Evangelho segundo Marcos, diz o seguinte: começo da boa notícia de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Entretanto, o termo começo, empregado pelo evangelista aqui, não diz respeito apenas ao início do seu escrito, ao início da sua obra, mas a todo ele. É que o livro de Marcos, todo ele, se caracteriza por um simples começo. Mas que começo? E começo de quê? Antes, vamos voltar um pouquinho lá no início da atividade de Jesus, vamos perceber que ele sai de Nazaré na Galileia, sua primeira saída, e vai até o Jordão, até o Rio Jordão, onde é batizado por João Batista. Mas é de volta à Galileia que Jesus inicia sua atividade. Essa atividade que vai culminar com a sua morte na cruz. E no último capítulo do livro de Marcos, já ressuscitado, Jesus dá um recado às mulheres. E esse recado está lá em Marcos capítulo 16, versículo 7. Ele vai dizer o seguinte: agora vocês devem ir e dizer aos discípulos dele e a Pedro que ele vai para a Galileia na frente de vocês. Lá vocês o verão, como ele mesmo disse. Nós podemos dizer então que a Galileia é o local do início e do fim da obra de Jesus? Não, não podemos. Porque o que Marcos narrou nos 16 capítulos de seu livro é apenas o começo. Euclides Balancin, na sua obra Como Ler o Evangelho de Marcos, publicado pela editora Paulus, ele diz o seguinte: aquilo que Jesus realizou é apenas o início da atividade que seus discípulos deverão continuar em todos os tempos e lugares, a fim de trazer o reino de Deus para a história. O reino de Deus para dentro da humanidade e da história. Voltar ao começo. Voltar às origens. Esse é o segredo para uma evangelização verdadeira. Não é sob os holofotes e em meio às multidões das capitais, a Samaria ou Jerusalém, que Jesus inicia sua obra, mas em meio a gente humilde das periferias. Até porque a Galileia ficava no extremo norte do território de Israel. E Cafarnaum, onde, segundo Marcos, Jesus realizou a sua primeira pregação e o seu primeiro milagre, ficava às margens do mar da Galileia. Então, o começo da Boa Nova aconteceu em meio às pessoas afastadas, em meio aos afastados, onde estavam aqueles excluídos e esquecidos. Algo muito parecido o Papa Francisco tem nos proposto: ir às periferias. Evangelii Gaudium, número 23. Fiel ao modelo do Mestre, é vital que hoje a Igreja saia para anunciar o Evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem repugnâncias e sem medo. Evangelii Gaudium, número 23. Esta saída missionária tão querida pelo Papa Francisco e tão necessária para a Igreja, nada mais é do que um retorno ao começo da Boa Notícia. É abastecer-se e ao mesmo tempo continuar de onde Jesus parou. E da mesma forma que ele fez. E é importante a gente lembrar aquilo que São Paulo coloca na carta aos Filipenses. Jesus não fez nada em condição divina, mas vazio da sua divindade e revestido da humanidade, da nossa humanidade. O Verbo se fez carne para que a carne o conhecesse, e conhecendo-o pudesse praticar as suas obras. Como ele mesmo disse, que nós seríamos capazes de obras muito maiores do que aquelas que ele vinha realizando. Então, voltar ao começo é deixar de pregar um Cristo apenas divino e mágico e apresentar às pessoas um Cristo homem, o Cristo passível das nossas dores, o Cristo sujeito às nossas limitações. E foi assim, humano como nós, que ele tomou a iniciativa sem medo, foi ao encontro, procurou os afastados, chegou às encruzilhadas dos caminhos e convidou os excluídos. E não deixou de viver até o último momento na carne o desejo inexaurível de oferecer misericórdia.
Fiz também um paralelo com Evangelii Gaudium, lá o número 24. Que nós não devemos deixar de viver até o último momento o desejo inexaurível de oferecer misericórdia a todos aqueles que necessitam. Inexaurível aquilo que não se acaba, aquilo que não se esvai nunca. Dom Leomar Brustolin diz que o verbo se fez carne, mas tem sido muito mais cômodo para nós transformar a carne em verbo. Porque é mais fácil falar da boa notícia do que sermos nós mesmos a boa notícia que os outros precisam receber. Se queremos participar dessa igreja em saída missionária, precisamos voltar ao começo. Lá onde a boa notícia não é apenas anúncio, mas prática. Ainda citando o Balancinho, o Euclides Balancinho, nós podemos dizer que é vendo, entendendo e seguindo a prática de Jesus que se aprende e se transmite a boa notícia. Isto é, o Evangelho. Assim, Evangelho é o projeto de Deus identificado na atividade de Jesus e seus discípulos. Mais do que transmitir verdades para serem ouvidas, a evangelização se realiza quando as pessoas percebem, quando as pessoas veem o que está acontecendo através da prática de todos aqueles, nós inclusive, que confessam um Cristo ressuscitado presente na história. Assim, nós ficamos sabendo que o grande ensinamento de Jesus, na verdade, é a sua prática, não só as suas palavras. Porque a sua palavra é sempre nova. E ela é sempre nova porque ela é sempre acompanhada da sua ação. Assim, na ação, na prática, no nosso dia a dia, todos saberão que somos verdadeiramente seus discípulos, e não apenas adeptos a uma ideia, como tantos outros que tem por aí. Sejamos discípulos, não adeptos. Voltemos ao começo da Boa Nova, lá onde o Evangelho era muito mais prática do que só discurso. Grande abraço.